Bem, graças a Deus por estarmos aqui nesta ocasião para estarmos louvando e bendizendo o nome eterno do Senhor Jesus Cristo através da exposição de Sua Palavra. Eu peço que o Deus eterno de Israel continue abençoando a todos aqui presentes e também eu rogo uma bênção muito especial sobre a vida daqueles que posteriormente vão nos assistir através do YouTube. Eu os abençoo e agradeço aí por sua audiência no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Bem, nós seguimos aqui hoje com os nossos estudos na carta de Tiago. Quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no capítulo 3 da carta de Tiago, a partir do versículo 3 até o 12. E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, nós vamos concluir a primeira metade aí do capítulo 3 da carta de Tiago. Graças a Deus por mais uma carta que nós já estamos nos encaminhando para o final. E eu entendo que a cada dia que nós meditamos nas Santas Escrituras, nós aprendemos um pouco mais. Então diz assim, o capítulo 3 de Tiago, a partir do versículo 3 até o 12. Diz assim, Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como numa fagulha, põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Então, o nosso autor aqui, Tiago, irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele segue aqui com suas exortações. E depois dele ter dirigido uma palavra exortativa ali na sessão anterior para os pastores, aqueles que estavam se candidatando à docência da igreja, agora o que ele faz é se dirigir para a igreja como um todo. E agora ele começa a salientar que a única forma do ser humano aí ele controlar a sua natureza caída, depravada e contaminada pelo pecado, é através do controle da língua, que mesmo sendo um pequeno órgão do nosso corpo, ela é perigosa e contradizente. E dependendo do fogo que estiver inflamando ela pode causar uma destruição horrível. Então, nesse sentido, o que ele salienta aí é que vai depender o fogo que vai estar sobre a pessoa, que fogo que vai estar ungindo ela, se é fogo do Espírito Santo ou se é a chama do inferno, a qual ele já abordou aí, como nós já ouvimos na leitura. Então,
se ela for inflamada por um fogo contrário, fogo que não provém de Deus, ela vai causar uma destruição completa por onde passar. Por isso que nos versos 3 e 4, ele diz o seguinte aqui, ó: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então ele compara a língua aqui com o freio dos cavalos, que mesmo sendo pequeno, é capaz de controlar um animal tão grande como os cavalos aí. E ele também compara a língua com o leme de um navio, que mesmo sendo ali uma parte pequeníssima do navio, controla toda aquela embarcação de acordo com o impulso que o capitão do navio, ali, o piloto, dirige. Então, ele compara com dois objetos pequenos aqui. O primeiro, como nós dissemos aí, é o freio dos cavalos, ele compara a língua. E o segundo aí que ele compara é o leme dos navios. Então, mesmo sendo uma pequeníssima parte aí do navio, controla todo ele, completamente. Então, de modo que para onde o piloto do navio o move, ele se dirige. Então é uma peça pequena no navio ali, mas de acordo com o que o piloto do navio ali mexe com o leme ali no volante, ele se dirige. Porque embarcações também têm volantes. Então, segue dizendo: deste modo, a língua é o leme e o freio do homem. A maneira como usamos a nossa língua, meus irmãos, vai definir a seguinte coisa aqui, ó: a nossa carreira, conduta e caráter demonstrados aqui nesta terra. Então é de acordo a maneira que você usa a sua língua, a sua carreira, que quer dizer a sua caminhada aqui nesta terra, a sua conduta e o seu caráter vai ser definido. Então, da mesma forma que o mau uso do freio aí nos navios ou nos cavalos, né? O mau uso do freio nos cavalos aí vai descontrolar todo ele. O mau uso da língua vai descontrolar todo o seu corpo. É a mesma forma no freio dos carros que nós temos hoje em dia. É da mesma maneira. O uso de forma incorreta do freio vai descontrolar todo o carro e vai provocar aí acidentes. Só que o bom uso de maneira correta, consciente, de maneira correta e consciente, vai produzir que o carro ande estabilizadamente. Assim é com a língua. Como usamos a língua vai definir se nós somos cristãos ou não. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a maneira como você usa a sua língua vai definir se você de fato foi alcançado pela graça de Cristo. A maneira como você vai usar a sua língua como órgão aí do seu corpo. Se você usar para abençoar as pessoas, isso vai definir que você é um eleito de Deus. Agora, se você usar para amaldiçoar, aí isso vai definir totalmente ao contrário. E dos versos 5 a 8, ele começa a tratar dessa questão aqui, ó. Então ele diz assim, ó: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Notaram isso? Ela está situada como um órgão do nosso corpo e ela é um mundo de iniquidade. E o que ela faz? Ela contamina todo o nosso corpo de acordo com como você usa ela. Então ele segue dizendo aqui, ó: e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então,
Tiago agora ele denota o quão perigosa é a língua e destruidora. E agora ele salienta que quase tudo que existe no mundo foi domado pelo homem. E aquilo que ele não doma, ele controla. Só que ele salienta que tem uma coisa aí que o ser humano ele é incapaz de controlar sozinho. Ele denota aí que é a língua. O ser humano pode domar todos os animais existentes aqui no planeta Terra, pode dominar um carro ali quando está manejando ele, mas ele não consegue sozinho controlar a sua língua. E por isso que o nosso querido Tiago aqui ele vai demonstrar a maneira correta de se controlar a língua. Então, por que não conseguimos dominá-la sozinho? Pois ela é o freio que domina todo o ciclo de nossa existência. Pois mesmo sendo pequena, como o leme, como o Tiago aí já descreveu ela como o leme do navio, ela tem um grande poder destrutivo. Então, ainda que pequena, comparado aí também com o leme dos navios, que é uma peça pequena, ela tem um poder muito destrutivo. Então, é assim que Tiago descreve ela. Ela tem um grande poder destrutivo por causa da sua rapidez. Por isso, ele compara a língua com uma fagulha, um foco de incêndio numa floresta, ou uma bituca de cigarro no mato. Se não for controlado, pode provocar um incêndio aí terrível. A minha avó ela costumava dizer que notícia ruim ela vem a galope. E o que ela queria dizer com isso? Que palavras negativas, palavras sem sentidos, tudo aquilo que é incoerente tende a se propagar mais rápido. Então Tiago está salientando aí que a língua ela tem um poder destrutivo muito rápido. E todas as palavras negativas aí, que minha avó dizia que vinha a galope, todas essas notícias ruins, palavras torpes, palavras sem sentidos, todas essas coisas aí seguiam com rapidez, notícias falsas, fake news que nós temos nos dias de hoje, tudo isso segue com muita rapidez, diferente de palavras boas que muitas vezes tende a chegar devagar. Então, notícia ruim vem a galope, ou seja, palavras negativas são inflamadas pelo inferno e tendem a se difundir rapidamente. Mentiras, fofocas, falso testemunho, palavras mal pronunciadas, elas vêm do inferno e não do eterno. Então eu vou repetir isso aqui que eu disse aqui. Fofocas, falso testemunho, palavras mal pronunciadas, tudo isso tende a se difundir rapidamente e não vem de Deus. Essas palavras vêm do inferno e são inflamadas pelo fogo do inferno. E desta forma, feridas que elas abriram, meus irmãos, o tempo não é capaz de fechar, o tempo não é capaz de cicatrizar, devido ao seu poder destrutivo. Todos nós, como eleitos de Deus, devemos temperar as nossas palavras com o vocabulário que o Eterno revela para nós em sua Escritura, em sua palavra, de modo que o que saia dos nossos lábios seja água fresca que sacia o sedento, e não um veneno de serpente que mata e que destrói. E de versos aí 9 até o 12, nós encontramos algo aqui também bastante contundente, ó. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. E uma melhor tradução para isso não pode ser assim. Era isso que Tiago queria dizer. Isso não pode ser desta maneira. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então Tiago aqui ele é categórico com as suas palavras. O nosso autor categoricamente ele conclui esta seção do capítulo 3 demonstrando que a língua ela é incoerente e oscilante.
Com ela nós abençoamos e louvamos o nome de Deus, mas com a mesma língua que acabamos de abençoar o nome de Deus no culto e engrandecê-lo, é com essa mesma língua que nós amaldiçoamos o nosso próximo. E por isso que Tiago diz: meus irmãos, as coisas não devem ser assim, as coisas devem ser diferentes em nosso meio. Nós temos que abençoar e não amaldiçoar. Então a língua é incoerente e oscilante. Por isso Tiago declara que com ela nós louvamos e abençoamos o nome de Deus, mas com ela nós também amaldiçoamos os homens, que foram feitos à imagem e semelhança de quem? De Deus. E aqui nós temos um ensino bastante claro de Tiago. Ele quer demonstrar que todas as vezes que nós amaldiçoamos os outros, que foram feitos também como nós, independente se está em uma natureza caída ou não, nós estamos amaldiçoando a Deus. Porque essas pessoas que nós amaldiçoamos e que nós julgamos menores do que nós, foram feitas à imagem de Deus. Então você quer louvar o nome de Deus? Você não quer ser incoerente? Comece controlando a língua. Então, com a mesma língua que nós abençoamos a Deus, amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. E aqui o nosso autor, ele localiza uma incongruência da língua, uma contradição na língua, e diz que isso não pode ser assim, e não deve ser assim, não deve ser dessa forma. E o porquê? Não pode ser assim, mas a língua deve ser coesa, ela deve ser centrada, e todas as palavras que falar deve ser uma palavra reta e agradável, temperada com sal, como diz as Escrituras. É sim, sim ou não, não. Nós não devemos estar oscilantes. Tiago já havia ensinado isso no capítulo 1, que nós não devíamos estar andando em dois pensamentos, porque aquele que cocheia em dois pensamentos, ele não consegue servir a Deus. Então, mas deve ser uma língua coesa, agradável, deve ser como uma fonte natural, que é doce ou salobra, não há meio termos. Assim como uma videira, o que ela produz é uvas, ora, ela não vai produzir um abacaxi, porque não é natural dela. Então nós devemos produzir de acordo à nossa natureza. Se nós somos verdadeiramente eleitos de Deus, se nós fomos alcançados pela graça, meus irmãos, nós vamos agir de acordo à graça divina, não ao contrário. Então, a videira não vai produzir uma jaca, porque não é natural dela. Assim deve ser a língua do crente, coerente e justa no uso e execução das palavras. Desta forma, nossas palavras devem ser centradas. Então, de forma que não destrua nada por onde passe, mas abençoe e construa, edifique, inspire as pessoas. Todas as vezes que nós abrirmos a nossa boca, nós devemos estar abençoando e não amaldiçoando. Os nossos lábios não devem ser um sepulcro aberto, assim como os lábios dos fariseus, que acham que ser muito religiosos, isso é agradar a Deus, quando não é. Nós devemos ter uma fé centrada, uma fé coerente com as Escrituras. Nós devemos entender que se nós sempre formos coerentes com as nossas palavras, nós com certeza evitaremos muitos problemas. Então, de forma que não destrua nada por onde passe, mas construa, abençoe, exorte, oriente e corrija em alguns casos, porque o amor também é corretivo. Não pense que seus lábios vão estar sempre destilando mel. De alguma forma terá muitas vezes que destilar o fel para a correção, para a repreensão de coisas erradas. Então, desta forma, nós devemos seguir e criar oportunidades, sabe para quê? Para conduzir pessoas a Cristo, de acordo com o nosso falar. Abra aí em Efésios, no capítulo 4. Essa escritura nós lemos ela quase inteira no culto passado, mas vamos ler aqui apenas 2 versos. Então, em Efésios 4 e verso 25, vamos ver o que diz o apóstolo Paulo aqui, ó. Ele diz assim, ó: por isso, deixando a mentira,
Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E no 29, ele diz assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhum palavrão, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que te ouvem. Então você está transmitindo graça através das suas palavras. Aquilo que você fala são palavras fundamentadas, fundadas na Escritura, palavras de bênção? Ou são palavras aí que mais amaldiçoam do que abençoam? Então, nesse sentido, perceba, as nossas palavras devem abençoar em primeiro lugar, e em segundo lugar, inspirar, e em terceiro, animar aqueles que estão à nossa volta. O crente ele deve sempre ter uma palavra aí de bênção para aqueles que estão à sua volta. Muitos amigos vão passar necessidade, muitos crentes em Cristo que estão à nossa volta e sempre estão precisando de palavras de consolo. E desta forma, as nossas palavras devem ser palavras de bênção, palavras que inspiram a pessoa a seguir em frente e não amaldiçoar. Então, desta forma, nós devemos inspirar aqueles que estão à nossa volta, de forma que a nossa presença traga a presença de Cristo junto conosco e possa exalar o bom perfume, o bom cheiro. Abra aí em 2 Coríntios 2,14. O apóstolo Paulo ele fala a respeito disso, que nós devemos exalar o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz aqui, ó, em 2 Coríntios 2,14, diz assim, ó: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, onde você está pisando, onde você está chegando, você está trazendo consigo a fragrância do conhecimento de Cristo, o bom cheiro? Ou o que você traz é o cheiro da morte, o cheiro da destruição? Desta forma, nós devemos cuidar os nossos lábios. O doutor Hernandes Dias Lopes, ao comentar esses versos, ele diz o seguinte aqui, ó: nós podemos alimentar as pessoas com uma palavra boa, uma palavra vinda do coração de Deus, uma palavra de consolo. E aqui ele cita o fruto aí, que o Tiago citou ali nos últimos versos, ó. Fruto fala de um sabor especial. Nós podemos dar sabor à vida das pessoas pela maneira como nos comunicamos. Você está dando um sabor diferente para a vida das pessoas pelo modo que você comunica? Ou o que você traz é o sabor do mais amargo fel? Então, com isso, eu já posso concluir com algumas aplicações. Então, nós seguimos para a conclusão deste estudo aqui. Então, a única forma, meus irmãos, este é o primeiro ponto aqui de ensino que eu destaquei de Tiago. A única forma de refrear a língua verdadeiramente é colocando o Senhor e Salvador Jesus Cristo como o centro do seu coração, como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores dentro do seu coração. Veja o que diz aqui em Mateus, no capítulo 12, versículos 34 e 35. De forma assim que Cristo seja o centro do seu coração e preencha todo o seu coração. Desta forma você vai conseguir controlar a língua. Agora, se ele não estiver dentro do seu coração, se as palavras que ele ensina na Escritura não estiver dentro de você e em sua boca, você não vai conseguir controlar a língua. Ele diz aqui, ó: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O seu coração está cheio de Cristo? Ou o seu coração está cheio de maledicência, de fofocas, de contendas, de tudo aquilo que é contrário às Escrituras? Então preencha o seu coração com a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e desta forma as palavras que vão sair pelos seus lábios, as palavras que vão ser executadas por sua língua serão palavras abençoadas, palavras com sentido. E ele segue, no verso 35, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas,
mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então, por isso que eu digo que nós devemos entesourar a Cristo dentro do nosso coração, nós devemos colocá-lo como nosso Senhor e Rei, para que assim nós possamos controlar a nossa língua. No verso 2 aqui do capítulo 3, Tiago ele dizia da seguinte maneira, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Nós tropeçamos em todas as coisas, meus irmãos. Se a justiça de Deus não habitar em nós, com certeza nós estaremos metendo os pés pelas mãos. Então, de acordo ao que estiver depositado no coração, é o que vai sair pela boca, pois, como vimos, a língua é capaz de reproduzir o que há de mais sombrio dentro do ser humano, que é a sua natureza caída, pecaminosa e depravada. Se não for controlada, se Cristo não for aí o timoneiro deste barco que é o nosso corpo, a língua vai estar descontrolada, porque não vai ter ninguém controlando. Mas se tem um comandante, se tem aí um piloto que controla o nosso corpo e esse piloto é Cristo, desta forma nós controlaremos a língua. Então ela é capaz de reproduzir aquilo que é mais sombrio que tem dentro de nós, o pecado incontrolado, e como como Tiago comparou com uma floresta em chamas, e eu dizia como uma bituca de cigarro no mato, se não for controlado, vira um incêndio terrível. Então, desta forma, nós devemos controlar a língua com a palavra. E veja o que diz aqui em Marcos, no capítulo 7, nos versículos 20 até o 23. Marcos, capítulo 7, de versículos 20 até o 23, diz assim, ele dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. E se vem de dentro do coração, de um coração que está sem Cristo, de um coração que não tem a Cristo como seu Rei, como seu Senhor. Mas se tal pessoa foi alcançada pela graça, se ela se rendeu a Cristo, quem vai estar no controle deste barco vai ser o Senhor. Então, desta forma, entregue-se a Cristo, permita que Ele seja o centro e tesouro do seu coração, para que a sua língua e suas faculdades mentais sejam dirigidas por Ele, que a língua de fato seja o leme e Cristo seja o piloto deste barco que é o nosso corpo. Então se entregue a Cristo cada vez mais, que a nossa língua seja de fato o leme, mas que ela seja um leme que seja controlado por um piloto, porque o ser humano, depois da queda no Jardim do Éden, ele perdeu o controle, porque ele entrou em um estado de depravação total, contaminado pelo pecado, e a sua capacidade de julgamento ficou rebuscada, e desta forma, o ser humano ele não consegue discernir o certo do errado. A única forma, meus irmãos, de nós entendermos o que é certo e o que é errado é através da unção do Senhor e Salvador Jesus Cristo e o ensinamento da sua palavra. Porque se não houvesse a palavra de Deus, nós nem saberíamos que existe um Cristo. E o segundo e último ponto de aplicação que eu destaco aqui diz o seguinte: toda pessoa, meus irmãos, que deseja servir a Cristo, ela não deve ser hipócrita. E quando eu falo de hipocrisia, eu estou aqui fazendo referência aos versos 9 até o 12 daqui da carta de Tiago, onde ele menciona que com a mesma língua que nós abençoamos a Deus, logo nós amaldiçoamos os homens que foram feitos à imagem de Deus. E isso claramente é hipocrisia, porque a mesma língua que fala bênçãos diante do Criador é a mesma língua que amaldiçoa
o seu próximo. Então logo amaldiçoa o seu próximo, que foi criado à imagem de Deus, à semelhança do Criador. Quem age desta forma amaldiçoa a Deus. Quem age desta forma amaldiçoa a Deus, quebrando o mandamento de Cristo de amar o próximo. Desta forma, entenda, se você crê que você é um eleito, em hipótese alguma você deve amaldiçoar o seu próximo. Porque se você age assim, você se contradiz e faz da sua religião, primeiramente, nula, sem sentido e sem valor algum. Ela se torna vã. Abra comigo aí em Lucas, no capítulo 6 e versículo 28. Lucas, capítulo 6 e versículo 28 diz da seguinte maneira. Veja o que nós encontramos aqui, no verso 28. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. E lá em Romanos 12, 14, Paulo vai repetir essas mesmas palavras. Veja o que nós encontramos aqui. Paulo fazendo o uso da palavra que ele havia aprendido com o Senhor. Então, em Romanos 12, 14, ele diz, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E lá em 1 Pedro, mais à frente um pouco, no capítulo 3, e verso 9, Pedro ele vai repetir a mesma coisa, que nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Diz aqui, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fomos chamados, a fim de receberdes a bênção por herança. 1 Pedro capítulo 3 e versículo 9. Desta forma que nós devemos entender que aquele que amaldiçoa os homens que foram feitos à imagem de Deus, primeiramente ele está amaldiçoando a Deus e em segundo lugar está quebrando os mandamentos aí de amar o próximo como a ti mesmo. Desta forma, se nós queremos ter uma fé coerente, jamais devemos estar amaldiçoando os outros. Como eu disse, devemos sempre lembrar palavras de bênção. Calvino, ao comentar essa seção de Tiago, ele diz assim, então, aquele que adora a Deus verdadeiramente terá receio de falar caluniosamente acerca do homem. E por que Calvino se expressou dessa forma? Ele se expressou assim depois de ler a carta de Tiago e entender que todo aquele que amaldiçoa o seu próximo está amaldiçoando a Deus de uma forma indireta, mas está amaldiçoando a Deus porque o ser humano foi feito à imagem de Deus. Então tenha receio, não importa quem esteja te criticando, quem esteja zombando de ti, falando palavras negativas, palavras que te jogam para baixo, nós devemos sempre manter o controle por meio da unção do Espírito Santo e jamais retrucar. Como o Senhor Jesus Cristo disse, nós devemos ser humildes ao ponto de que se alguém bater na sua face, você deve oferecer a outra, mas isso no sentido de humildade. Ele não está falando de violência física ali. Não entenda desta forma. O que ele está fazendo uso aí é de comparação apenas, dizendo que nós devemos ser humildes sempre. Tudo aquilo que sair da nossa boca, primeiramente nós devemos pensar, Senhor, aquilo que eu vou falar agora tem sentido? Em segundo lugar, essa palavra que eu vou falar vai honrar o teu nome? Vai agradar a ti? E em terceiro lugar, é verdade isso que eu estou falando? E desta forma nós vamos adorar a Deus da forma que Ele quer, mas sempre pensando para falar. Antes de espalhar notícias falsas, espalhar fofocas, fake news, coisas sem sentido e também falar palavras negativas para os outros, para aqueles que nos chateiam, responder à altura, nós devemos respirar fundo, olhar para a cruz e pensar, será que o meu Senhor ele responderia da mesma forma? Jesus ele teve N motivos para pegar e responder palavras totalmente negativas para aqueles que o afrontavam, mas ele sempre disse, eu vou abençoar. Em suma, esse foi o ensino que ele disse. E ainda quando estava na cruz, ele disse para aqueles que estavam zombando ele, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem.
Essas palavras de Cristo têm um significado muito grande, meus irmãos, pois mostra aquilo que eu acabei de dizer, que o ser humano, depois da queda no Jardim do Éden, ele perdeu a capacidade de discernir o que é errado e o que é certo. E nós só conseguimos ver a hedionidade do pecado a partir da palavra de Deus. Se nós não estivermos orientados pelo Espírito e pela palavra, nós não vamos enxergar e nós vamos estar acumulando pecado em cima de pecado. Deste modo, entenda que no ato de servir a Cristo, jamais devemos falar palavras infundadas contra o nosso próximo. Como eu disse, calúnias, palavras mal pronunciadas, elas machucam, destroem e matam. Desta forma, tome cuidado com aquilo que você fala, ainda que você tenha pessoas que julgam que você é inimigo dela, nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem e não amaldiçoar. Pode haver muitas pessoas neste mundo que talvez não gostem da gente, mas nós devemos ainda assim amar aquela pessoa e abençoá-la sempre em todos os sentidos, porque a bênção vai atrair bênção. E desta forma nós vamos estar louvando a Deus da forma que Ele quer. Então não amaldiçoe, sempre abençoe. Eu vou repetir novamente, porque quando você amaldiçoa o seu próximo, você amaldiçoa a Deus, porque o seu próximo, tal qual como você, ele foi feito à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Que o Eterno nos abençoe grandemente.